E aí galera, sejam muito bem-vindos para a live das quintas do Sua Cerveja em Casa. Sejam muito bem-vindos para o programa Sua Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a sua primeira cerveja artesanal na cozinha da sua casa, partindo do absoluto zero. É você fazer cerveja a partir do zero conhecimento. Por isso que a gente traz aqui assuntos mais leves, principalmente nas lives, né? Toda quinta-feira tem live às 9 da noite. E às quartas-feiras tem vídeo no YouTube, né? Que aí é um vídeo um pouco mais técnico, mas também nessa pegada de quem está partindo do zero, certo? Quem já faz cervejas também, eu sempre trago alguma coisa que pode agregar na produção de cerveja caseira, né? Coisa que eu aprendi recentemente, coisa que eu venho estudado, né? Inclusive, hoje aqui eu dei uma estudada tal, e tenho até uma filinha, porque tem muitos dados para passar para vocês hoje, né? Eu vou falar sobre, né? Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro, né? Sejam muito bem-vindos, né? Hoje eu vou falar sobre receita além dos 4 ingredientes principais, né? Que surgiram, que foram incluídos na receita da cerveja a partir da lei da pureza alemã, né? Que é o malte e lúpulo, posteriormente a levedura e a água, né? A gente vai falar um pouco além desses ingredientes, porque a gente fala aqui muito de lúpulo, a gente fala aqui muito de malte, né? A gente fala aqui não tanto da água, fala da levedura, fala de várias coisas, e hoje eu vou tentar trazer aqui um assunto que é como colocar ingredientes diferenciados, né? Ingredientes além do malte e do lúpulo, né? E da levedura, né? Tudo que eu falei agora. Por isso que tem, como são várias informações, eu dei uma estudada hoje, né? Para tentar trazer para vocês informações, né? Tem até umas filas aqui. Se eu estiver olhando para baixo é porque eu estou pegando uma filazinha aqui, certo? Eu só queria lembrar para vocês que eu sempre trago esse livro, né? As pessoas sempre mostram ele porque ele sempre tem. É um livro que é muito didático, né? Eu vou mostrar a capa dele aqui de novo. Sempre mostro ele, Cerveja Feita em Casa. Não é um livro que você vai aprender a fazer cerveja a partir dele, mas é um livro que tem várias receitas. É um livro da Publifolha, certo? E que sempre que eu tenho um assunto que eu falo nesse livro, aliás, sempre que eu trago algum assunto, esse livro tem alguma coisa para mostrar. Então eu sempre trago ele. Por exemplo, eu vou falar de coisas além do malte, lúpulo e levedura, o que é que você pode colocar na sua cerveja para trazer sabores diferenciados, certo? E ele traz logo essa tabelinha, não, né? Essas páginas aqui mostrando que, de cara, a gente pode usar bagas de cardamomo. Ele é usado em cervejas belgas que combinam com sementes de coentro, cominho e frutas cítricas. Quando é que você adiciona? No final da fervura. A grande... essa página aqui, ele fala de ervas, flores, frutas e especiarias, certo? A gente vai falar de mais outras coisas. Aqui ele pode ser colocado, a maioria dessas coisas aqui, elas podem ser colocadas no final da fervura, mas eu vou falar também aonde é que se pode colocar esses novos ingredientes, para você ter sabores diferentes do que o que o lúpulo pode dar e o que o malte pode dar, tá? Então você pode usar, além das frutas, morango, framboesa, você pode usar casca de laranja, você pode usar casca de limão siciliano, certo? Por exemplo, casca de laranja você pode usar no final da fervura, limão siciliano também, ou no final da fermentação, certo? Ou até na maturação, beleza? Então, vamos lá adentrar nesse assunto aqui. A gente pode incluir ingredientes na nossa cerveja tanto para alterar o sabor, certo? Tanto para aumentar o corpo da cerveja,
como para alterar o teor alcoólico da cerveja e como também para alterar o aroma também da nossa cerveja, certo? Inicialmente, a cerveja ela é feita com malte de cevada, mas a gente pode incluir trigo, aveia, centeio não maltado, certo? Que isso aí vai fazer diferença no corpo da nossa cerveja, certo? Textura, corpo, aroma e sabores também, não tão intensos, mas ele vai ali, sabe aquele sabor quando você toma uma cerveja, que é uma cerveja mais encorpada, não é aquele sabor cítrico que você sente em uma IPA, é uma cerveja mais encorpada. Isso aí é o que a gente coloca ali no nosso malte, certo? A gente coloca um trigo, a gente coloca um centeio não malteado, certo? Mas a gente também pode colocar milho e arroz. Vocês conhecem cerveja de milho, cerveja de arroz, né? Até tem uma má fama aí, né? Que de uns tempos para cá, quando a cerveja artesanal ela foi ficando mais famosa, foi ficando mais usual, né? No início começou-se a ter um pouquinho de resistência contra a cerveja que tenha milho ou que tenha arroz, né? Esses ingredientes eles são usados em cervejas mais sérias, né? Que o produto sai um bom produto porque eles tornam a cerveja mais clara, mais leve. São as cervejas que a gente tomava antigamente, mais aqui no Brasil a gente toma ainda. São as cervejas mais tomadas até hoje, são as Lager, são as Pilsen, né? Quer dizer, as Pilsen são da família da Lager, mas assim, são ingredientes que eles têm uma certa resistência quando a gente fala, mas eles podem ser utilizados sim e trazer bons resultados para a sua cerveja, certo? Claro que você precisa observar os dados, né, para processamento e armazenagem, né, do arroz e do milho, certo? Então você pode colocar também, incluir isso aí para, inclusive, baratear a sua cerveja. Mais ainda, quando você é cervejeiro caseiro, que você vai levas de 20 litros, isso não é necessário, tá? Isso é mais para produção em escala, que aí você vai usar o xarope de milho, não é nem o milho que você vai usar o xarope de milho, que é para simplesmente alterar o teor alcoólico, aumentar, sem eu precisar colocar malte. Ele não vai dar sabor, mas ele vai dar clareza da minha cerveja, né? Ela vai clarificar mais e ele vai dar leveza à nossa cerveja. Tem cervejarias que carregam nisso aí e a cerveja parece água. Eu sei disso, né? Mas com parcimônia você pode usar também esses ingredientes na sua cerveja, certo? A gente pode usar o açúcar na nossa cerveja aliás, a gente pode usar ingredientes também para aumentar a quantidade de amido e de açúcar na nossa cerveja, certo? A gente pode usar rapadura, mel, chocolate, isso na abraçagem, que é para aumentar o teor de açúcar da nossa cerveja, que é para aumentar o teor alcoólico. Normalmente, quando se faz cerveja caseira, a gente coloca açúcar no momento da carbonatação. Só que, o que é carbonatação? É o último processo da cerveja. A cerveja está toda pronta, ela só precisa ser colocado gás nela. No final de tudo é que se coloca o gás da cerveja, certo? Como é que a gente faz? A gente coloca no nosso mosto, no nosso líquido, pronto ali, a gente coloca açúcar não fermentável. O que é açúcar não fermentável? Açúcar cristal, certo? Açúcar demerara, açúcar que você usa na sua casa. Açúcar mascavo pode ser, mas ele já vai dar um sabor para a sua cerveja. Nesse momento que a gente usar o açúcar, certo? A gente vai estar colocando uma quantidade para ele carbonatar a nossa cerveja. O que é que acontece? A levedura, ela come o açúcar e transforma em álcool e em gás. Só que a quantidade que a gente coloca, e por a garrafa estar tampada, o álcool ele não vai ser produzido em quantidade que vá alterar o teor alcoólico. Vai alterar ali 0,1, 2% do teor alcoólico no máximo, certo? Mas ele vai produzir uma espuma que eu quero na nossa cerveja, porque a garrafa vai estar tampada e botando esse açúcar, ele vai me atender, ele vai trazer
a minha espuma. Mas a gente pode acrescentar açúcar no momento da abraçagem. Que aí, o que é abraçagem? Só para... pode ter gente aí que tá escutando esse termo agora, né? Abraçagem. Abraçagem é o momento que a gente vai iniciar a nossa fabricação de cerveja em casa, certo? Que a gente vai pegar o malte, tá? A gente vai colocar em água quente, certo? O malte vai estar moído da forma correta, para ele vai extrair o amido ali, certo? E aí essa água quente, a mais ou menos 62 a 65, 67 graus, vai fazer com que as enzimas existentes no malte, elas trabalhem e transformem o amido do malte em açúcar. Para quê? Para que no final, no momento da fermentação, esse açúcar ele seja transformado em álcool pela levedura, tá bom? Então, eu posso aumentar essa quantidade de açúcar no momento da abraçagem, que ele vai também me dar sabor, certo? Se eu usar, o que é que ele fala aqui de xarope, fala do chocolate, fala da rapadura inclusive, mas fala de um interessante, que é açúcar de beterraba caramelizado, tá? Que é muito utilizado nas cervejas belgas mais alcoólicas. A gente coloca esse açúcar caramelizado para aumentar a quantidade de açúcar e na hora que a levedura for produzir o álcool, vai ter mais açúcar do que o malte poderia dar, certo? O malte é quem dá o açúcar para fermentar. A gente pode acrescentar mais açúcar, esse tipo de açúcar aí, e a levedura vai ter mais açúcar para transformar em álcool, certo? E dessa forma, aí você pode falar, não, é só colocar mais malte. Mas eu colocando mais malte, eu altero o sabor, eu altero o corpo, eu altero a textura. Eu só estou querendo colocar um pouquinho do sabor desse xarope e quero aumentar o teor alcoólico sem aumentar o malte, certo? Isso é uma forma, inclusive, de você baratear a sua cerveja, certo? Então, a gente pode usar o trivial, o normal, o que acontece com todo cervejeiro caseiro é usar no momento da carbonatação, que é onde a gente só quer a espuma. Mas a gente pode usar também no momento da braçagem, por tudo isso aí que eu acabei de falar. Beleza? E a gente pode usar, eu já falei de cereal não maltado aqui, né? O milho e o arroz, eu falei da aveia, do centeio, do trigo, certo? Tem cevada torrada que a gente pode colocar. Eu já usei cevada torrada aqui no meu malte, numa cerveja que eu fiz, numa Russian Imperial Stout. Ela traz um sabor de café intenso. Ela não traz nada de amido, mas ela altera o sabor, né? Então, mas aí a cevada continua sendo malte, não é uma coisa a mais, mas assim, é uma coisa que você vai colocar para alterar somente o sabor no momento da abraçagem, beleza? Uma coisa que você pode colocar aqui é bem difundido, assim, que as pessoas gostam muito de colocar, além dessas ervas que eu falei, casca de laranja, tudo, são as frutas, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre cervejas frutadas. E realmente, cerveja frutada, a cerveja pode ter sabor de fruta, pode ter cheiro de fruta, apenas com o lúpulo. Pode. Existe o lúpulo citra, que é um lúpulo bem cítrico, que ele vai trazer um cheiro de limão, laranja ali, né? Tem o amarillo, tá? Tem um lúpulo que eu esqueci o nome agora, mas ele traz um sabor de maracujá, assim, bem intenso, né? Parece que você colocou maracujá, mas não colocou. É só o lúpulo. O lúpulo ele pode dar esse sabor de fruta, mas você pode usar a própria fruta, certo? E quais são as frutas ideais? Quais são as frutas ideais para você usar na sua receita, tá? O ideal é você usar as frutas mais ácidas ou mais azedas, que é para ela ressaltar o sabor. Entenda que a fruta ela vai ser utilizada como um tempero, certo? Como uma pimenta. O que é que a pimenta vai trazer? Ela vai trazer um sabor mais intenso, mais forte, né? É como o lúpulo é. O lúpulo ele é para trazer um sabor mais intenso, um tempero. Imagine que você está colocando ketchup numa pizza, é aquele sabor que sobressai. Então a gente vai querer uma fruta. O que é diferente, só fazendo um comparativo aqui, o que é diferente do sabor do malte. O sabor do malte é aquele sabor mais encorpado, mais denso, mais a textura, né?
O sabor do lúpulo é o sabor de um tempero que se sobressai, certo? É tempero, tá bom? E a fruta ela pode ser utilizada mais no sentido de ser um tempero que vai trazer esse sabor diferenciado para a sua cerveja, tá? Então, o ideal é usar fruta ácida ou azeda. As frutas mais doces, elas não vão trazer tanto sabor. O sabor não vai aparecer tanto porque o malte, ele já é um pouco adocicado. Então, ela vai se misturar o sabor ali, certo? Se você quer realmente trazer um sabor diferente, é mais as frutas cítricas, né? Cítricas, azedas e tudo. E quais frutas? Pronto, é simples, né? Limão, maracujá, laranja, kiwi, abacaxi, certo? Além das tradicionais berries, que são as berries, blackberries, blueberries, strawberry, que é o morango, né? A gente pode usar morango, a gente pode usar amora, as frutas vermelhas, frutas roxas, frutas mirtilo, né? Essas frutas assim, elas servem também para a gente usar na nossa cerveja. São as frutinhas vermelhas, rosas ou roxas. Eu estou olhando aqui na minha fila aqui, certo? Cadê? Eu perdi aqui. Ah, sim. Aqui eu vou deixando a filazinha, certo, gente? Em que momento a gente pode usar essas frutas? Deixa eu logo dar uma dica aqui de fruta. Fruta não é uma coisa fácil, certo? Porque, primeiro, a quantidade para você acertar o sabor não é aquela receitinha certa da quantidade de lúpulo que já vem ali com aquele sabor certinho. Ele já vem certinho para você botar na sua cerveja. Você faz o cálculo e coloca a quantidade de lúpulo que você quiser, certo? Então você precisa fazer testes, você precisa testar, você precisa começar. Uma dica, teste, comece. Não tenha medo de se ficar ruim, né? Porque é teste e ela pode ficar maravilhosa também, certo? A gente precisa colocar uma quantidade grande de fruta. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos fazer uma fruta com sabor de morango. Uma cerveja com sabor de morango. A cerveja, primeiramente, a cerveja ela precisa ser leve, certo? A gente coloca a fruta em cervejas leves. É uma dica que se dá. Cervejeiro caseiro pode fazer a cerveja que quiser. Eu não estou dizendo que tem que ser em cerveja leve. Cervejeiro caseiro pode fazer a cerveja que quiser. Pode colocar uma cerveja preta e pegar uma cerveja preta e botar o morango nela, certo? Você pode fazer qualquer cerveja, mas a ideia, a dica para sobressair o sabor da sua cerveja, o sabor do seu morango, por exemplo, é fazer uma cerveja leve, beleza? Então, se for iniciar, a dica é fazer uma cerveja leve. Então, para você fazer uma cerveja, por exemplo, uma receita de 19 litros, você vai usar aí, em média, 5 quilos de morango. 4 quilos, entre 4 e 6 quilos de morango, certo? Que pode ser, eu estou falando do morango, tá? Tem outras frutas que podem ser utilizadas, que aí você também tem que fazer os testes, mas assim, só para dar um exemplo, certo? Como é que eu posso usar essas frutas? Tá? Eu posso usar fruta fresca, como é um morango fresco, simplesmente colocar lá dentro, tá? Eu posso usar o extrato do morango, eu posso usar uma calda de morango e eu posso usar uma polpa de morango, além do suco de morango. Eu posso usar várias coisas para conseguir o sabor de morango, por exemplo, na minha cerveja, certo? Se for a fruta seca, a fruta fresca, a gente vai precisar de mais ou menos isso aí. Então você já tem em mente e quando você for fazer, você procura uma receita pronta na internet que vai dar a sua quantidade de fruta que você vai precisar utilizar, certo? Quais são as fases que eu vou usar essas frutas na minha cerveja? Fase
da fabricação de cerveja. Vamos recapitular um pouquinho. Primeira fase, mosturação, braçagem com recirculação e lavagem, beleza? Segunda fase, fervura. Terceira fase, resfriamento do mosto. Quarta, fermentação. Quinta, carbonatação e invase. A gente pode usar a fruta na primeira fase, certo? Que é a mosturação, que usando nessa etapa, nessa primeira fase, a gente vai ter o sabor da fruta cozida. Sabor cozido da fruta, certo? Por isso que tem pessoas que usam abóbora nessa etapa, tá? No caso da abóbora, até a indicação é assar a abóbora para o sabor ele ficar mais forte, certo? E botar pequenos pedaços na mosturação. Então, no momento da mosturação, ele vai dar essa sensação da fruta dela ter cozido, certo? Você pode usar também na fervura, tá bom? A fervura, a utilização é como o lúpulo. Como é que se usa o lúpulo? Na fervura, o lúpulo é a flor fêmea de uma trepadeira, certo? Que a gente vai colocar no início da fervura para a gente conseguir o amargor, ou no final da fervura para a gente conseguir o aroma, né? O lúpulo é utilizado assim. A gente não vai usar fruta para conseguir sabor, tá bom? Me confundi. A gente não vai usar fruta para conseguir amargor. A gente vai usar fruta para conseguir sabor. Ou seja, a gente vai usar no final da fervura. Por quê? Porque a fruta, se ela passar 1 hora fervendo ali, ela vai perder as suas características. O seu aroma ele vai se dissipar com o gás, né, da fervura. Vai ser 1 hora fervendo e o sabor indo embora. Então a gente bota no final da fervura, certo? Botar a fruta ali. A gente pode usar também, né, que até eu acho que é o mais fácil, na fermentação, né? Qual é a etapa da fermentação? É a quarta etapa. A gente vai deixar o mosto tá todo pronto, está fermentando. Aí a levedura ela comeu todo o açúcar da cerveja e transformou em álcool. E agora a gente vai fazer o cold crash, certo? Que alguns chamam de maturação, certo? Que é a gente baixar a temperatura, inativar o trabalho da levedura e a gente vai arredondar os sabores. Nesse momento, a gente pode colocar toda a nossa fruta. E é aí que eu acho que a gente vai extrair todo o sabor necessário para que a gente quer da fruta para a nossa cerveja, certo? Cuidado que a gente precisa ter nessa etapa. O mosto, o líquido, quando ele está pronto, ele não pode ser mais contaminado. A gente precisa ter muito cuidado com contaminação desse líquido, certo? Então, depois dele fervido, a gente precisa resfriar rapidamente e começar a tomar conta dele de uma forma que a gente não pode deixar que elementos externos vão interferir naquele líquido ali que está rico em ingredientes, em nutrientes. E esses nutrientes só tem um indivíduo que pode consumir esses nutrientes, que não são as bactérias, não são os fungos. Não são as bactérias. São as leveduras que são fungos, é da família do fungo, certo? Por isso que eu cortei o fungo. Mas enfim, são as leveduras que vão comer, certo? Não são os outros fungos, não são as bactérias, são as leveduras que vão comer ali. Elas são seres vivos que são fortes, que vão dar conta daquele líquido ali. Agora, quando elas não estiverem trabalhando, a gente vai precisar tomar conta desse líquido para que ele não estrague. Como é que a gente faz isso? A gente sanitiza tudo que esse líquido vai tocar, tampa, usa o airlock, tudo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai colocar nesse momento, onde a levedura não está trabalhando, porque eu baixei para 0 grau e a levedura ela é inativada nessa temperatura, a gente vai colocar uma fruta de um ambiente que estava externo. Fruta ela pode estar contaminada, né? Pode ter muitos organismos ali. Como é o que é o indicado? Primeiro, você precisa ter o cuidado quando for usar a fruta, certo? Qual é o indicado? Lava a fruta, usa aqueles produtos de limpeza de fruta, tira as, por exemplo, morango, você tira aquela que você não quiser do sabor do morango.
você tira a parte branquinha ali, você tira a folhinha que fica ali no morango. Por quê? Porque ali pode contaminar, né? Ali tem buraquinhos que podem contaminar. Então você tira ali, dá uma lavada, deixa ele limpo, tá? E aí você pode usar tranquilo o seu morango na sua mosturação, beleza? Aliás, na sua mosturação não, na sua no seu cold crash, quando você baixa a temperatura, certo? No final da fermentação. Outra coisa que pode acontecer quando você está usando o fruta. Você lembra que eu falei que a levedura ela vai comer açúcar e transformar em gás no momento da carbonatação. Na última etapa, né? Ela vai comer o açúcar que eu vou colocar ali, o açúcar cristal, que eu não vou botar em grande quantidade, que não vai alterar o meu teor alcoólico, mas ela vai criar a espuma da minha cerveja, certo? A fruta, ela tem açúcar. Ela pode alterar a nossa carbonatação. Pode acontecer de ela ser muito carbonatada. Sabe aquela cerveja que você bota no copo e só tem espuma? Pode ser causado pela fruta que tinha muito açúcar e você não tem como controlar isso aí. É por isso que se fala, teste as suas frutas, certo? Fazer cerveja com fruta é uma delícia, cerveja frutada é uma delícia. Eu estive agora em julho lá em Campos do Jordão e tinha uma cerveja lá que era de São José dos Campos, uma cervejaria chamada, acho que era Brow Beer, alguma coisa assim. Que ela tinha uma cerveja, uma fruit beer, que era deliciosa, certo? Que era bem carbonatada, certo? Refrescante, uma cerveja leve, levíssima, refrescante. Parecia um frisante, né? E ela tinha vários prêmios, certo? É a fruit beer dessa cerveja, eu acho que é Brow Beer, é Brow alguma coisa. Brow, acho que é Brow Cervejaria. Eu acho que é isso. São José dos Campos, certo? Lá de São Paulo. E aí a cerveja parecia um frisante, uma coisa bem leve, certo? Muito boa a cerveja, tá? E aí bem carbonatada, dava pra ver. Quando eu pedi para provar, a moça foi botando bem devagarzinho e para a espuma ela ir diminuindo e vir mais líquido, certo? Então, fazer cerveja com fruta é isso. Eu me estendi muito mais nesse assunto aqui falando de fruta, né? Mas enfim, a gente pode usar os cereais não malteados, os cereais não maltados, a gente pode usar cevada torrada, a gente pode usar outros ingredientes, né? A gente pode usar inclusive o açúcar mascavo na mosturação, como a gente falou, e a gente pode usar as ervas, né? Ali no final da fervura para trazer aquele sabor da erva mesmo, o cheiro tal como ingrediente. E a gente pode usar as nossas frutas cítricas, lembrando, certo? Principalmente cítricas e azeda para o sabor intensificar mais. E as nossas berries, strawberry, blueberry, blackberry, mirtilo, o que for, beleza? Lembrando que usando na mosturação ela vai trazer mais um pouco de sabor da fruta cozida, tá? Gente, é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, porque a gente fala muito aqui de malte, lúpulo, levedura, certo? E a gente pode ter assim uma gama enorme de sabores com malte, lúpulo e levedura. Malte, lúpulo e levedura atende perfeitamente, mas você pode fazer cervejas incríveis com esses novos ingredientes. E eu estou abrindo o leque mais ainda de vocês quando você for um cervejeiro caseiro, certo? Se você já for, você vai pegar essa ideia aí que você pode sinceramente ter essa oportunidade de fazer qualquer cerveja, tá? Eu só tô vendo aqui, tá, gente? Se tem mais algum detalhezinho que eu posso falar para vocês. Eu já falei dos cuidados, né? Eu já falei que vocês pode carbonatar demais, você pode ter o problema do
da contaminação, né? Você botar uma fruta no momento da maturação é uma coisa meio complicada, né? Que é um líquido que você não pode tocar nele, mas aí você limpa ela. Se você cerveja caseira, precisa ter muito cuidado em cada etapa. Mas a ideia boa que eu trago aqui, a boa notícia que eu trago aqui para você é que se você fizer tudo certinho, se você tiver um passo a passo, se você souber todos os passos para fazer, né? Se você tiver um guia, um GPS, fatalmente vai dar certo, né? Você precisa tomar cuidado com cada passo, mas se você seguir, que não é nada complicado, você vai conseguir, tá bom? Deixa eu só olhar para ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, é isso. Você pode... sim, é mais uma coisinha só, por exemplo. Rapaz, aqui, ó, pronto, para terminar, para dar uma dica de coisas que pode ser usado, e eu vou dar aqui algumas quantitativos de coisas que vocês podem colocar e as quantidades, certo? Você pode colocar na sua cerveja cardamomo, como eu falei, 8 gramas na fervura, no momento da fervura. Você pode botar camomila, certo? 50 gramas no final da fervura, certo? Você pode botar canela no início da fervura também. Canela vai trazer um sabor mais intenso. Por que no início? Porque ela precisa ferver para extrair o sabor dela, certo? Aí o que acontece com o lúpulo também, com o amargor do lúpulo, que precisa ferver para extrair o amargor. Então o que se coloca no início é porque precisa ferver para extrair esse amargor, certo? Você pode colocar noz moscada 5 gramas também na fervura, erva mate, e aí você vai botar na maturação, certo? Mesmo esquema do morango que eu estava falando agora há pouco, certo? Com relação às frutas, você também pode botar suco de maçã, damasco, amora, as blueberries que eu falei, cerveja, uva, goiaba, tá? E aí, a fruta que eu digo pode ser, por exemplo, morango, pode ser um morango congelado, tá certo? E, minha gente, é isso. A dica é, tente fazer com fruta, porque o resultado é completamente diferente da cerveja que você já vai estar fazendo. Beleza? Gente, muito obrigado por ter ficado até aqui, tá? Amanhã esse vídeo vai estar salvo no Instagram, tá bom? Aí eu queria pedir para vocês curtirem e compartilharem para que mais pessoas assistam, sabe? Porque quando curte e compartilha, aí o Instagram e o YouTube eles entregam mais e mais pessoas assistem e mais pessoas têm acesso a esse conteúdo, tá? Amanhã, no Instagram ele vai estar postado agora, certo? Acabou, ele entra lá no feed, tá? E no YouTube ele vai estar amanhã e nas quartas-feiras sempre tem vídeo novo, tanto no Instagram como no YouTube, beleza? Sempre falando sobre cerveja artesanal para fazer na cozinha de casa com utensílios triviais, começando do absoluto zero. Tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.